Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida. Tudo bem com vocês? Como que você tá, pessoal? Como que você tá? Como vocês estão? Tudo tranquilo, gente? Graças a Deus, a gente tá aqui, né? Estamos encerrando mais uma semana. Estamos tendo a oportunidade agora de estar ouvindo a palavra. Louvado e glorificado é o Senhor. Ele é maravilhoso demais. Graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade de ouvir a palavra dele. Sabe? A gente podia estar fazendo tanta coisa nesse fim de semana, nesse finalzinho, né? É o sábado, já o último dia da semana. A semana está encerrando, mas graças a Deus a gente está aqui para ouvir a palavra dele. Louvado e glorificado é o Senhor por isso. Nós estamos aqui prestes a ouvir a palavra dele. Sabe? O tempo é um recurso extremamente limitado e a forma como a gente administra ele define como vai ser a nossa vida. Então, eu fico feliz que você esteja aqui. É de se ficar feliz. Fique feliz você também por si, por estar aqui, dedicando o seu tempo, ouvindo a palavra de Deus, que tem um poder, um potencial transformador na sua vida e na minha. É maravilhoso a gente poder estar aqui. É um presente que recebemos de Deus, estarmos aqui, prestes a ouvir a palavra dele. Seja muito bem-vindo. Desejo uma excelente noite. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Se não é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Meu nome é João Gilberto e eu vou estar ministrando agora uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra que Deus me ensinou e que nessa noite vai estar sendo passada a você. Eu quero te convidar para uma oração agora, antes da gente estar indo para a palavra. Pode ser? Nosso querido Deus e Pai, louvado e glorificado és o Senhor de forma devida. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, para receber algo que o Senhor quer nos dizer, ó Deus. Glórias ao Senhor são rendidas. Que o Senhor prepare os nossos corações e o Teu Espírito Santo fale a eles segundo a Sua vontade e que tudo continue seguindo segundo o Seu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Obrigado, Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Meu querido, eu quero te pedir que você abra, se você tiver com a Bíblia aí, que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 4. Em 1 Timóteo 2, 4, a Bíblia... Sabe, é interessantíssimo que Deus é grandioso, Ele é maravilhoso e assim como nós, Ele tem desejos. Sabe, eu desejo várias coisas, eu tenho certeza, você também tem desejos, deseja algumas coisas. Seja um carro, seja uma namorada, seja construir um lar, uma família, seja um emprego, não sei. Você deseja alguma coisa e Deus também tem desejos. E sabe, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, capítulo de número 2, versículo de número 4, vai estar falando um desejo de Deus. E quão maravilhoso é esse desejo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, eu vou estar lendo o versículo 3 primeiro, só para você estar vendo de quem que o versículo 4 vai estar falando. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Então, o verso 4 vai estar falando sobre Deus, nosso Salvador. Agora a gente começa o verso 4. O qual se refere ao verso anterior, que se refere a Deus, citado no versículo anterior. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glórias ao Senhor por isso. Deus podia desejar muita coisa, mas Ele deseja... O desejo que está sendo citado aqui é que nós sejamos salvos. O desejo que está sendo citado aqui não é Deus deseja que todos aqueles que o servem sejam salvos. Deus deseja que todos aqueles que são, entre aspas, bons, né? Porque a bondade em nós vem de Deus, na verdade. Todos aqueles que são bons sejam salvos. Não. A Bíblia vai dizer, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É o desejo dele. Ele quer que nós sejamos salvos. E sabe, a partir do momento que eu leio isso, você pode começar a entender uma coisa sobre a sua vida. Ignora assim, tira da generalização. Entende que isso é pessoal para a sua vida.
Deus deseja que você seja salvo. Você consegue entender que no meio de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, aproximadamente, hoje em dia deve ser mais, Deus olha para você e deseja no coração dele que você seja salvo? No meio de mais de 7 bilhões de pessoas nessa terra, Deus tem um desejo sobre a sua vida. Deus tem um desejo exclusivo sobre a sua vida. Você consegue entender isso? Que você é importante para Deus? Que você tem um nome para Deus, ou seja, você não é mais um em meio à multidão. Deus te conhece, Deus sabe quem é você, Deus ama você e tem um desejo para sua vida. Deus deseja que você seja salvo e, muito possivelmente, eu acredito que Ele tem outros desejos e propósitos para sua vida, assim como Ele tem para a minha. Estou no primeiro faculdade, por volta de 3 anos atrás, eu tinha uma esquematização do que eu pretendia fazer da minha vida. Eu tinha uma linha cronológica do que eu queria ser, de quando, de como. Eu tinha tudo esquematizado, tudo bem bolado, tudo no jeito certinho, bonitinho. Aí um dia eu estava orando, o Espírito Santo veio, falou pra mim isso. Completamente diferente do que eu planejava. Ele falou algo para mim muito diferente dos meus planos. Ele revelou um propósito de Deus para minha vida, um propósito que era diferente do que eu planejava. Aí eu fiquei tipo, é sério isso? Poxa, né? Fiquei tipo, né? Porque era muito diferente do que eu planejava. Era basicamente tipo todos os meus planos, pelo menos o meu plano de carreira. Tchau. Aí no início eu fiquei meio, poxa, né? Tipo, né? Aí eu fui orando e com o tempo eu fui amando cada vez mais esse propósito de Deus na minha vida, que o propósito que eu me refiro é estar falando da palavra dele, o propósito de ser pastor, pregar a palavra dele. E sabe, eu percebo e eu não consigo nem ser grato o suficiente a Deus por Ele ter tido um plano para minha vida, por Ele ter tido e ter um plano. Por conta que, por mais que na época eu fiquei até meio, dei uma estranhada por conta que eu já tinha um plano. Por mais que na época eu fiquei meio assim, hoje eu não consigo ser suficientemente grato a Deus por Ele ter tido um plano e por Ele ainda ter um plano na minha vida. Por conta que o plano que Ele tem para minha vida é muito melhor do que o plano que eu tinha. O que eu vivo hoje é muito melhor do que o que eu viveria se eu tivesse seguido o meu plano 3, 4 anos atrás. O plano de Deus para minha vida é milhares de vezes melhor. Isso que Ele ainda tem várias coisas para fazer na minha vida, que eu não sei, que eu ainda não conheço, que eu ainda não vivi, mas eu creio que Ele tem. E sabe, a mesma coisa se aplica a mim, se aplica a você. Eu, no meio de 7 bilhões de pessoas para mais, Deus olha para mim e tem um plano para mim. Que coisa mais fora do normal. Se a gente está numa multidão de 100 pessoas, a gente já não consegue diferenciar bem cada uma. Agora imagina Deus, que em meio a uma multidão, que é o mundo todo, de 7 bilhões para mais, sei lá quantas pessoas, Ele olha para você, Ele sabe o seu nome, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele olha para você, Ele tem um plano para você. Olha que coisa! Ainda que você não conheça Ele, Ele te conhece. Ainda que você não o ame, Ele te ama. Ele já tem seus planos, Ele ainda tem um plano para você melhor ainda. Olha aqui, talvez a palavra loucura, não sei se aplica a isso. Eu quero te dizer hoje que Deus tem um plano para você, eu te digo isso agora. E sabe, voltando ao que o versículo está dizendo, vamos retomar o versículo, não que eu tenha fugido do tema, mas vamos estar lendo mais uma vez o versículo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Sabe, eu estava falando, Deus tem um desejo para a minha vida e para a sua vida. Ele tem um desejo particular para cada um de nós e Ele tem um desejo geral para nós. O desejo geral é que nós sejamos salvos. É um desejo geral de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da minha casa, da sua casa. E muitas pessoas vivem a vida aqui na Terra de forma limitada. Como assim limitada? Deus tem um plano na minha vida e na sua. Deus tem um desejo sobre mim e sobre você e sobre cada um de nós. E ainda assim tem pessoas que vivem a vida somente com os olhos aqui, olhando só, pensando somente no carro que vai comprar, na casa que vai adquirir, na família que quer construir. Nada dessas coisas são erradas. E não é errado querer uma família, querer um carro, querer uma casa. Não é errado. Só que
quando nós limitamos a nossa visão às coisas aqui da terra, nós deixamos de enxergar coisas muito mais preciosas, como o amor de Deus para nós, como os planos dele para nós, como o fato de Deus ter um desejo para mim e para você. Então eu quero justamente te falar hoje nessa noite para você não ter a sua visão limitada. E sabe, é muito fácil falar que você quer alguma coisa. Tem milhares de pessoas querendo alguma coisa, mas poucas fazendo algo para conseguir o que querem. E Deus não é assim. Deus não fica apenas desejando, parado, sem fazer nada para conseguir. O desejo de Deus está expresso aqui. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Se a gente continua a leitura, nós lemos que Ele fez algo para conseguir isso. E Ele pagou um preço altíssimo por isso, para obter o desejo dele. Nós lemos o verso 4. Fala de novo o livro. Nós lemos o verso 4 do livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Agora vamos ler o versículo 5. Porquanto... Bom, vamos ler o 4 de novo para ficar tudo junto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nós lemos. Vamos estar lendo novamente. O qual deseja, esse o qual se refere a Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é a palavra dele. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Se deu em resgate. Qual que era o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos. Se eu quero que alguém seja salvo, eu resgato essa pessoa. Sabe como que Deus é diferente da gente? Nós muitas vezes queremos algo e não fazemos nada para obter isso. Deus queria que nós fôssemos salvos, Ele ainda quer, e Ele se deu em resgate para nos resgatar, para nos salvar. Deus entregou o seu Filho para nos resgatar, por amor de nós. Eu quero que você entenda isso. Muitas pessoas vivem com desânimo, vivem com ansiedade, vivem principalmente com depressão, vivem deprimidas, vivem entristecidas por conta que ouvem palavras negativas, ouvem que elas são tolas, que elas não vão virar nada na vida, que elas não são ninguém, que elas nunca vão ser nada, ouvem que elas são talvez um desastre, não sei, ouvem várias coisas. Mas alguém já te disse que Deus enviou o Filho dele para te salvar? Alguém já te disse que sobre você acreditando ou não acreditando em Deus, você amando ou não amando a Deus, você conhecendo ou desconhecendo a Deus, independentemente disso, existe um preço de sangue sobre você. Como assim preço de sangue? Jesus, Filho de Deus, desceu do trono de glória dele para a terra, sofreu e morreu por você. Talvez seja um cenário forte, mas isso é, acho que a maior prova de amor que eu já vi na minha vida. Jesus ter vindo até aqui, morrido por mim e por você para nos salvar. Eu nunca vi ninguém me amar tanto quanto Jesus. Não sei você, mas eu nunca vi. E sabe, quando nós limitamos a nossa visão aqui, nós deixamos de enxergar essas coisas tão extraordinárias. Deus ter um plano para a minha vida e para a sua. Jesus ter vindo para salvar a minha vida e a sua. Deus ter uma vontade para mim e para você. Então eu quero falar justamente sobre isso, sobre a visão limitada que nós muitas vezes temos. Não limite a sua visão somente à terra e às coisas da terra. Lembre-se sempre de que existe um Deus olhando para você. Talvez você não o conheça, talvez você não o ame, talvez você nem acredite nele. Mas não muda o fato de que Ele te conhece, Ele te ama, Ele acredita em você e Ele se sacrificou por você. Não tenha uma vida limitada somente às coisas aqui da terra. Mas lembre-se sempre de que há um Deus olhando para você e esse Deus tem uma vontade para a sua vida. Esse Deus quer algo para a sua vida. Esse Deus ama você, Ele tem um plano para você. Você pode acreditar no que as pessoas falam a seu respeito, ou você pode acreditar no que Deus fala a seu respeito. Quer uma dica? Ouça o que Deus fala a seu respeito, porque a voz dele é muito mais poderosa do que a voz das pessoas. E o que ele diz a seu respeito é muito melhor do que aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Então nessa noite eu quero te deixar isso. Não viva somente com os olhos aqui. Lembre-se sempre de que há um Deus, o único Deus vivo, que te ama,
O amor dele é maior do que qualquer outro amor que pode estar sobre a sua vida. Esse Deus te ama, ele pagou um preço alto por você e ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para ti e um desejo para você. Mesmo que em meio a tantas pessoas você está, ele olha para você, ele sabe dizer tudo sobre você e ele tem um plano exclusivo para você. Então eu quero te dizer isso. Eu quero deixar explícito nessa noite um pouco mais do amor que Deus tem por você, que Deus tem por mim. Então não viva limitado. Eu vejo, sabe, eu já vi pessoas sofrendo muito por conta das coisas que ouviram de outras pessoas, enquanto Deus fala coisas completamente diferentes, maravilhosas ao nosso respeito. Enquanto Deus fala coisas boas ao nosso respeito, nós sofremos por conta das coisas más que os outros falam ao nosso respeito. Enquanto Deus fala que é conosco, nós sofremos porque pessoas falam que nós não vamos conseguir. Enquanto Deus é conosco para nos sustentar, nos fortalecer, nos guiar, nós ficamos entristecidos por conta de pessoas que falam que nós não daremos certo, que nós fracassaremos. Nós temos duas opções: ouvir o que Deus fala a nosso respeito ou acreditar no que as pessoas falam ao nosso respeito. Para escolher a primeira opção, que é ouvir o que Deus fala, nós temos que viver não olhando somente para as coisas aqui na terra, mas olhando também para as coisas do céu, olhando para o fato de que há um Deus que tem um plano para nós. Estou repetindo bastante, guarda isso. Um Deus que tem um plano para nós, para mim, para você. Não vou falar para nós, porque Ele tem um plano específico para a minha vida, um plano específico para a sua vida. Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita para mim, uma vontade que é boa, agradável e perfeita para você. Então, olhe para isso. Não viva a sua vida aqui com os olhos limitados aqui. Entenda que há muito mais. Entenda que se ninguém nunca te disse isso, há uma parte da sua história, há uma parte da sua vida que não te contaram. Deus enviou o Filho unigênito dele, o único Filho dele, à terra, para sofrer e morrer, para se entregar por ti, a seu favor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, por amor a você, fez isso. Foi derramado sangue na cruz por amor a você. Se ninguém nunca te disse isso, há uma parte da história da sua vida, uma parte que você não pode apagar nem esconder. Você crendo em Deus, você não crendo em Deus. Você amando a Deus, você não amando a Ele. Você conhecendo e você desconhecendo Ele. É uma parte da história da sua vida que você não pode apagar. Sangue foi derramado a seu favor. E um amor tamanho reside sobre você. Está sobre você. Saiba disso. Viva sabendo disso. Levante-se e não fique limitado somente às coisas da terra, mas busque Jesus, conheça mais a Ele. Eu e você, pelo menos eu não consigo, até hoje eu não entendi o porquê Deus me ama tanto, sendo falho como eu sou, mas eu sei que Ele me ama tanto. Eu não consigo, até hoje eu não consegui entender o porquê Ele me ama, mas eu consigo conhecer mais do amor que é maravilhoso, o amor dele por mim. Não há nada mais maravilhoso do que o amor dele. E eu te digo a mesma coisa. Eu acredito que você não vai conseguir entender o porquê Ele te ama tanto, mas você consegue conhecer o amor dele por você. Você consegue conhecer mais, viver mais, sentir mais o quanto Ele te ama. Então levante-se daí, busque Jesus, conheça mais do amor dele. Entenda que há maravilhas no amor dele para você conhecer, para você viver. Coisas que você não encontrará em lugar algum, senão em Jesus. Então quero deixar isso para você nessa noite. E quero te convidar para estar entrando em oração comigo nesse momento. Se você puder, se você quiser, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Bora orar? Nosso Deus, nosso Senhor e nosso Pai, agradecemos a Ti pela palavra que pela Tua graça e misericórdia tem chegado até nós, tem chegado aos nossos ouvidos e entrado em nosso coração. Deus, reconhecemos que não merecemos as maravilhas que o Senhor tem feito para nós, mas agradecemos a Ti por ser tão bom para conosco. Obrigado por isso, Senhor. Honras e glórias ao Senhor pertencem. Pedimos a Ti, Deus, que nos perdoe pelas falhas que cometemos no nosso falar, no nosso sentir, no nosso agir e no nosso pensar. Se erramos e não percebemos, ou percebemos, mas não estamos nos lembrando, pedimos também perdão por tais erros. Que pela Tua graça e misericórdia, o Teu total e completo perdão recaia sobre nós em nome de Jesus, Senhor.
Louvado e glorificado é o Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, pelo Teu perdão, pela Tua paciência e misericórdia para conosco, Deus. Obrigado pela Tua palavra, por podermos estar encerrando essa semana ouvindo e recebendo a Tua palavra. Obrigado pelo amor do Senhor que reside sobre nós. Obrigado, Deus, pelo sacrifício do Senhor por nós, pela dor que o Senhor suportou ao nosso favor, por amor a nós, para que aqueles que creem no Teu amado Filho não pereçam, mas tenham a vida eterna. Obrigado por isso, porque por amor a nós o Senhor fez isso. O Senhor não nos devia nada. O Senhor, de certo modo, não tinha motivos lógicos para fazer o que fez, mas o Senhor enviou o Teu Filho unigênito, pagou o tamanho preço por amor a nós. Agradecemos a Ti, Senhor, por isso. Obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício por nós. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado por esse momento que aqui estamos ouvindo a Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um, Deus, que ouviu a palavra do Senhor. Glórias a Ti por isso. Que o Senhor abençoe grandemente essas pessoas, as casas e famílias delas. Continue nos conduzindo, Deus, cada vez para mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Que essa não venha a ser essa semana que está para se iniciar. Não seja uma semana de distanciamento entre nós e o Senhor. Não seja uma semana de esfriamento do nosso amor por Ti, da nossa fé em Ti, mas que seja uma semana de multiplicação do nosso amor por Ti, da nossa fé em Ti, que seja uma semana de desenvolvimento de intimidade entre nós e o Senhor, ó Pai. Essas são as coisas que eu peço e agradeço, que tudo continue seguindo acima da minha, segundo a Sua vontade, ó Deus. Essas são as coisas que eu peço e agradeço, em nome também sejam para a glória do Teu amado Filho, nosso Senhor, Jesus. Amém e obrigado, Pai. Em glórias ao Senhor sempre. Em glórias a Deus. Meu querido, minha querida, eu desejo para você uma maravilhosa e abençoada semana em nome de Jesus. Sabe, eu quero estar fazendo um pedido para você rapidinho também antes. Compartilhe esse vídeo, curte, reage, porque assim o Facebook também divulga mais ele. Compartilhe o vídeo, sabe? Eu costumo dizer isso. Às vezes quem precisa desesperadamente ouvir essa palavra tá no status, vai enxergar o seu status no WhatsApp ou tá na sua timeline no Facebook. Então compartilhe esse vídeo no WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe o link no Instagram, onde você quiser, compartilhe o vídeo. Tem gente que, muitas vezes, pessoas que necessitam desesperadamente ouvir essa palavra vão ser alcançadas através de um compartilhamento seu. Então compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum pedido de oração, alguma coisa assim, manda ou no meu privado, que é no meu Facebook particular, que é João Gilberto Trevisani. O Trevisani é com Z e com I no final. Ou você pode deixar nos comentários. Eu acabo falhando muito nisso. Eu respondo pouco comentário. Mas pedido de oração, por exemplo, que é algo, às vezes eu leio, não respondo, mas eu oro pela pessoa. Então, às vezes você deixa um pedido de oração, eu demoro para te responder ou não respondo. Fique em paz, porque eu oro, eu vejo, eu leio os comentários, eu passo o olho rapidinho assim, eu vejo que tem um pedido de oração, eu leio, eu oro pela pessoa. Às vezes eu fico muito preso nessa correria de vira e mexe, faculdade, trabalho, aqui, ali, coisas e tal. Fazer tarefa com o irmão mais novo, agora nesse período que a gente está com as crianças em casa, fazer tarefa com o meu irmão mais novo, coisa aqui, coisa ali. Às vezes eu não respondo o comentário, peço até desculpas por isso. Mas eu leio, agradeço demais, glórias a Deus pelo carinho que eu vejo as pessoas comentando, glórias a Deus pelo carinho de vocês, a Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, conduzindo vocês cada vez para mais perto dele. E como eu disse, se tiver uma pergunta, um pedido de oração, pode estar deixando nos comentários, pode estar me mandando no particular, como você preferir. Deus abençoe mais uma vez cada um de vocês. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Abençoe a casa e família de vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau e muito obrigado por terem estado aqui comigo ouvindo essa palavra. Até mais!